Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é segunda-feira, então o papo é sobre maternidade. E hoje eu vim falar sobre os medos da criança, os medos que a criança enfrenta na infância dela, coitada dessas crianças. O Murilo, ele tá com 3 anos e 9 meses e ele tá passando por uma fase assim, daquele medo mesmo. Ele faz xixi na calça de medo de ir no banheiro sozinho. Se eu não tô por perto pra ir no banheiro com ele logo, ou se não dá pra ele sair lá fora também, porque ele tá com medo de ir lá fora pra fazer xixi, porque ele costumava ir, ele faz na calça. Ele fica segurando, pulando, mas não vai, de puro medo. Então, o medo na criança é super comum, porque as crianças elas sentem tudo a mais, todo sentimento que eles sentem é bem maior do que a gente, porque a gente consegue já controlar os nossos sentimentos, a criança não. Então imagina, se a gente que é adulto, a gente sente medo, você imagina uma criança que sente aquele medo e não consegue controlar, então aquilo vai virando um pavor e vai aumentando. E nessa fase eles têm uma imaginação super fértil, então ele vê imagens assim, então ele já imagina que aquilo são monstros, que aquilo é um bicho feio, que não sei o que. Aqui do lado tem a construção do meu irmão, então é aberto aqui, ele brinca lá de vez em quando. Esses dias ele foi lá pra brincar e aí ele voltou: mamãe, tem monstros lá na casa do tio Rafa, tem monstros, vem ver, com medo. Aí eu fui lá pra ver e eram as marcas de água, porque ainda não tem o telhado, então aí quando chove molha e aí ficou várias marcas assim, então formam algumas imagens, aí ele fica imaginando que são monstros, que são coisas. E tá assim, tá desse jeito, o pavor que ele tá sentindo. Eu evito ao máximo que ele assista a filmes, a desenhos que pode causar algum medo nele, que tenha monstro, que tenha zumbi, que tenha essas coisas feias, sabe, esses bichos feios, então eu evito ao máximo que ele assista. Mas até nos desenhos mais simples, até nos desenhos mais bobos, sempre tem um vilãozinho, tem um monstrinho, entendeu? Então aquilo fica na cabeça dele e ele me conta histórias lá do monstro, do desenho, não sei o que. Então aquilo fica na cabeça dele, aquilo vai crescendo. Você imagina à noite ele não anda aqui em casa sozinho. Ainda assim eu deixo todas as luzes acesas, mas mesmo assim sozinho ele não anda, ele não vem da sala na cozinha sozinho de medo, mesmo com todas as luzes acesas. Então eu fui pesquisar, quando ele fez 3 anos e meio, se não me engano, chegou pra mim o e-mail do Baby Center. Gente, quem não tem o Baby Center, quem não tem o Baby Center, tenha. Quem não tem cadastro, mães principalmente, tem que ter o cadastro no Baby Center para acompanhar o desenvolvimento da criança, porque eles sempre mandam e-mail. Do bebê eles mandam todo mês. E da criança eles mandam periodicamente. Por exemplo, o último que veio do Murilo foi exatamente sobre medo. E foi bem quando ele começou mesmo a crescer esse medo nele. Tô com uma baixinha aqui, que vocês já sabem, que quem me acompanha aqui sabe que ela adora falar nos meus vídeos. Então eu recebi esse e-mail dele, só que na época eu nem abri, eu deixei. Então eu fiquei com aquilo guardado, com aquele e-mail guardado. E aí, agora que o negócio tá ficando mais sério mesmo, que eu tô vendo que ele tá ficando mesmo apavorado, eu fui lá, fui ler, fui pesquisar mais sobre o assunto, me aprofundar, até mandei pro meu marido também, porque, gente, a coisa mais comum, principalmente comigo agora, a coisa mais comum é a criança falar que tá com medo disso, que tá com medo daquilo, que tá com medo de ir no banheiro sozinho, e é a gente brigar. A gente briga com ele, eu brigo com ele, porque ele não precisa ter medo, que não sei o que, que tem que ser homem, tem que ser corajoso. E isso é muito errado, porque a gente tem que dar toda a importância para isso, a gente tem que mostrar para eles que a gente se importa com o medo deles, porque pra gente é bobo, mas pra ele é muito sério, é uma coisa muito séria. Então a gente tem que mostrar pra eles que a gente se importa sim, e que a gente tá ali junto, e que a gente tá ali pra cuidar, pra proteger.
que a gente está com eles, que não precisa ter medo. E lá também nesse tópico sobre medo e ansiedade, eles dão algumas dicas de como a gente lidar e como a gente ajudar a criança. Então, e uma delas é essa que eu falei, que a gente dá importância para o medo da criança, porque pra gente é bobo, mas para eles é verdadeiro, é um sentimento muito, né, muito grande, muito forte dentro deles. Então, e uma dica também que eles deram é que você tem que se preocupar quando o medo começar a atrapalhar o sono do seu filho, quando começar a atrapalhar o desenvolvimento dele, que você vê que a criança tá com aquele pavor mesmo, pavor, que se assusta com tudo. Então essa é a hora de conversar com o médico a respeito disso. Mas é super comum, é super normal nessa fase. Toda criança tem medo. O bebê, a Alice agora ela tem medo de barulhos altos, ela se assusta com barulho, ela tem medo de pessoas estranhas, e isso é normal. O Murilo mesmo, ano passado, eu me lembro nessa mesma época de Natal, ele tinha pavor de Papai Noel. Então isso, com o passar do tempo, foi passando. Hoje ele já até consegue olhar para o Papai Noel. Então o medo de Papai Noel esse ano já está bem menor. Mas os medos de monstros, a imaginação dele vê cada coisa. No escuro ele vê assim as coisas. A dica também que eles deram vou deixar aqui na descrição o link para ir direto para esse tópico de ansiedade e medo. Vou deixar aqui para vocês. Quem está passando por essa fase é só clicar aqui e vai dar uma lida lá que vai ajudar bastante. Então uma dica que eles deram é que a gente vá com eles, que a gente mostre para eles, acenda a luz e mostra, olha, isso é isso que você está vendo é isso, não é o que parece, não sei o que, monstro embaixo da cama. O Murilo ainda não me falou disso, mas tem criança que morre de medo dentro do armário. Então a gente mostra, abre o armário, mostra, olha debaixo da cama e vai mostrando e vai acalmando ele. À noite, quando ele acorda, ele tem acordado já mais apavorado, com medo. Acho que quando tem pesadelo, né? Ele acorda assustado e chama. E então o certo nessa hora é você ficar com a criança até que ele se acalme, né? Se teve um pesadelo, se tentar explicar para ele que aquilo não foi real, que não sei o que, mas o principal é ficar com a criança até que ele se acalme. Mais uma dica também super importante é que você não pode mostrar para o seu filho que ele só vai estar seguro com você, que você vai protegê-lo de tudo e que só quando você está com ele que ele pode se sentir seguro, porque isso é ruim, porque quando ele estiver sem você, ele vai ficar apavorado. Então tem que ir ensinando a ele, né, que não precisa ter medo, que a mamãe sai, mas a mamãe volta, mas que a mamãe protege. E assim a gente vai tentando acalmar ali a criança. Mas eu fiquei super aliviada lendo essa matéria, lendo esse artigo. Eu fiquei super aliviada de saber que não é só com ele que toda criança passa por isso. Eu já sabia, é claro, que toda criança passa por isso, mas a gente, quando acontece com a gente não sabe muito bem o que fazer. Então eles ajudam super nesse... Aliás, em tudo eles ajudam com a criança. Se você tem alguma dúvida sobre o que o seu bebê está passando, o que seu filho está passando, o que está acontecendo com o seu filho, porque às vezes quando a gente está passando por isso, a gente acha que é só o nosso filho, que é só o nosso bebê, que acontece só com a gente aquilo. Só que quando você abre os olhos, quando você vai pesquisar sobre o assunto, você vê que não, que toda criança daquela idade, daquela faixa etária passa pelas mesmas coisas, e isso acalma bastante a gente. Bom, mas isso que eu vim compartilhar com vocês, essa fase que o Murilo está passando agora, dos medos, dos temores, da imaginação, que é uma coisa de louca a imaginação de uma criança. Vim compartilhar isso com vocês, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo aqui. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição e eu pretendo voltar aqui com vários assuntos sobre criança e sobre bebê, esse bebezinho que eu tô aqui amamentando. Já vai fazer 1 aninho e logo eu venho também com algum tópico sobre o desenvolvimento do bebê até 1 aninho. Olha aqui, está terrível, gente, a Alice está terrível. E eu quero gravar um vídeo também sobre as diferenças entre os filhos, diferenças sobre os bebês, porque é completamente diferente. E eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixe seu joinha nesse vídeo, se foi útil pra você, se você gostou de saber que não é só você que passa por isso. E é isso, vou ficando por aqui. Segunda-feira espero
estar de volta aqui com o assunto sobre maternidade. Quarta-feira tem Faça Você Mesmo por aqui. Um beijo enorme a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.